Boa noite, queridos irmãos. Vamos novamente unir nossos pensamentos, fechando nossos olhos suavemente, procurando assim harmonizar o nosso interior, nos preparando para a palestra que hoje nos fala a nossa querida irmã Patrícia, com o tema Ajudemos também. Como eu gosto de lembrar, são todos temas que constam em nosso Evangelho segundo o Espiritismo e que é do conhecimento de todos, mas é importante porque esta palestra sempre nos adverte e nos lembra que é um pouquinho por vez, a cada novo dia, a cada nova oportunidade, nos modificarmos, sempre muito gratos a Deus pela vida e por tudo o que temos todos os dias. Que as bênçãos do alto envolvam a todos mais uma vez neste nosso encontro de hoje. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos, amados irmãos. O assunto hoje, ajudemos também. Um assunto bem pontual, pelo momento que nós aqui do Rio Grande do Sul passamos, de ver muitos irmãos precisando de ajuda, de tudo que é maneira. Não só ajuda material, mas também ajuda de acolhimento emocional, moral, espiritual e todo o resto. Mas vamos iniciar essa palestra Ajudemos também com uma história, sempre claro com os exemplos do Mestre Jesus e a história de sua rápida e pequena passagem, mas tão grandiosa que foi no plano terrestre. O Mestre Jesus, ele estava junto aos seus discípulos e eles disseram assim: Jesus, nós estamos orando, estamos fazendo a nossa parte, orando bastante e pedindo para os cristãos orarem pelo irmão doente para que ele se cure. Jesus, nós estamos aqui orando para que aquele vizinho daquela casa que está com problema com a família, que se resolva. Jesus, nós estamos orando para que aquela pessoa que se desviou do caminho do bem possa voltar a fazer o bem e a ser uma pessoa de bem. E Jesus, escutando aquilo, aí ele disse: Jesus, o que podemos fazer mais para ajudar? E Jesus, uma simples frase que está lá no versículo 6, no capítulo 6, versículo 37 de Marcos, disse assim: Jesus respondeu: dai-lhes vós de comer. Eles olharam. Aí os discípulos prontamente fizeram lá uma alimentação para aqueles que estavam precisando, antes mesmo que Jesus fizesse lá o milagre dos pães e dos peixes e tudo mais. E aí deram de comer aos pobres. Moral da história: sim, ser cristão é orar, mas também faz parte da gente agir, da gente fazer a nossa parte, de nós ajudarmos da maneira que a gente pode. Orar sim faz bem, mas a gente tem que também doar um pouco de cada um de nós.
doar o nosso suor em ajudar alguém, ou doar a nossa força bruta. Olha quanta gente aí largou família, largou casas e vieram ajudar nos resgates, no limpar uma casa, de puxar a lama. Eu estou usando o exemplo agora, atual, como está muito em voga. Ou aqueles que largaram os hospitais e foram para o fronte para ajudar a salvar aquelas pessoas, a curar aquelas pessoas, veterinários que foram ajudar os animais, cada um dando o seu, o que você pode. Aí teve um lá que disse assim, eu não sei fazer nada, eu fui lá para pedir o que eu precisava ajudar. Eu fui lá para carregar mantimento, eu fui lá para sinalizar para o caminhão onde estacionar. Cada um dando um pouquinho que seja, que é seu. Amados irmãos, isso é uma caridade enorme. Mas tem uma outra passagem, que essa é com um dos discípulos de Jesus, que é o João, discípulo João, o evangelista. O João, aquele João era aquele que seguia Jesus por tudo. É aquele discípulo João que ficou no pé da cruz quando Jesus foi crucificado, junto a Maria, chorando, mas ao mesmo tempo agradecendo por ter conhecido o Mestre Jesus. E ele ficou o tempo todo, ele seguiu a sua vida junto a Maria, levando ela onde ela pudesse, ajudou ela onde ela pudesse e levando os ensinamentos que ele teve naquele percurso com Jesus. E teve uma época que João perguntou para Jesus, né? Não, perguntou não, Jesus atacou o João porque ele via que o João era aquela pessoa que queria ajudar todo mundo. E era afoito. Aí ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, para o outro. Não, porque eu estou fazendo caridade. Aí um dia Jesus disse assim, João, pare. Você está muito afoito. Calma, tudo a seu tempo. E primeiro, te cuida. Nas palavras de Jesus, claro, não foi dessa forma, mas ele quis dizer, amigo, tu não pode dar todo o teu esforço físico, daqui a pouco também tu vai passar mal, vai adoecer e não vai conseguir ajudar mais pessoas. E também não é só o ajudar abraçal, mas é o ajudar moral, ajudar acolhendo, escutando. Às vezes uma pessoa só quer ser escutada. A pessoa só quer um abraço, um sorriso, um aperto de mão, ou simplesmente ficar ao lado e dizer, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Isso é caridade também, amados irmãos. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo e pensa, poderia ajudar, será que eu posso dar um dinheiro? Será que eu posso dar comida? Às vezes a pessoa não quer nem isso. Ela precisa também disso, mas ela precisa também daquele acolhimento, daquele abraço, daquele de coração, sentir que a pessoa realmente está preocupada. E aí João viu que ele estava agindo de uma certa forma não tão correta, porque ele também já estava ficando esgotado fisicamente e estava deixando de lado o que ele poderia ajudar de uma outra maneira também. Então tem que ter o equilíbrio. E aí então ele começou a ajudar de todas as maneiras, orando, ajudando braçalmente, acolhendo, amando, seguindo o Mestre Jesus, assim como ele seguiu Nossa Senhora Maria até o final. E aí tem a outra história do bom samaritano. Vocês lembram do bom samaritano que ele foi assaltado e tal, foi batido, surrado, machucaram bastante ele, roubaram todas as coisas dele e deixaram ele na estrada, morrendo. E passou várias pessoas por ele. Assim como nós, assim, a gente passa às vezes para outra pessoa. E alguns até davam uma moedinha. Quem sabe ele se cura, vou dar uma ajudada. O outro fazia isso, fazia aquilo. Eu fiz a minha parte. Mas ele continuava lá deitado, machucado. Passou, até sacerdote rezou. Passou outro, fez isso. Mas continuava o rapaz doente lá, machucado. E o bom samaritano é aquele que para. Não era de religião nenhuma. Não era de partido nenhum, não era ninguém conhecido, mas era alguém que se colocou no lugar dele, a compaixão, a empatia. Ele, poxa, e se fosse eu?
que tivesse indo trabalhar, que me assaltasse, me roubasse, me tirasse as coisas e eu estivesse ainda machucado. Eu gostaria que alguém me ajudasse, que pelo menos me estendesse a mão. E ele disse: moço, posso te ajudar? O que você está sentindo? Pega a minha mão, eu vou te levar para um lugar para ser atendido. E ele botou em cima do cavalo dele, levou para uma taberna, e lá ele disse: eu não posso ficar porque eu tenho que ir até um local onde eu trabalho, mas vou te dar 2 moedas para o taberneiro lá, e disse assim: você cure as feridas dele, dê a comida, dê alimentos, deixe ele descansar, faça o que puder para ajudar esse irmão, e quando eu voltar, se precisar de mais algum valor, pode cobrar de mim que eu vou pagar. Então, além de ele ter acolhido, tirado ele lá daquela vala, ele levou para um lugar, ele se colocou no lugar daquele machucado, daquela pessoa machucada. Isso é o bom samaritano, essa é a verdadeira caridade. E ele deu 2 moedas, mas ele deu o quê? O acolhimento, a mão, levou até um local onde ele poderia ser acolhido. Isso todos nós podemos fazer. Ou, se não podemos pegar uma pessoa doente, machucada, a gente pode chamar alguém: me ajuda. Ou se a gente não pode secar sempre as lágrimas do vizinho, mas a gente pode dizer: se precisar, estou aqui. Olha, eu não posso de repente ir até as cidades que de repente caíram lá, os barrancos, por questão de segurança, ou porque a gente não consegue chegar lá, mas eu posso unir pessoas para tentar levar até lá, eu posso organizar, ou eu posso pedir simplesmente: olha, eu estou aqui para ajudar buscar donativos, buscar coisas, se as pessoas precisarem vir na minha casa, então vem, eu vou dar um quarto para a pessoa dormir. Fazer qualquer coisa que a gente possa fazer de nós, de forma de coração. Não precisa dar bens materiais, não. Só o fato de acolher, só o fato de amar, só o fato de se colocar no outro, isso já é caridade. Isso é o que a gente gostaria também de receber. Eu me imagino se eu perdesse a minha casa, minhas coisas, que eu não tivesse um lugar para tomar um banho, para não ter um lugar para comer. Mas quando a gente vê aquelas pessoas ainda sorrindo, dizendo: não, mas eu pelo menos estou viva, estou aqui com saúde, estou aqui com a minha família, sendo acolhida, as pessoas dando um abraço, as pessoas dizendo: não, vai passar. E vai passar. E a gente sabe, nós espíritas, que nada é por acaso. As pessoas que estão passando por isso, elas têm algo a aprender e algo a evoluir, e nós que estamos um pouco melhores, que não nos aconteceu essa tragédia, mas a gente está aqui também para ajudar. Então, é onde a população... É onde eu ouvi hoje uma frase que diz assim: é nesses momentos de catástrofe que aparece o melhor e o pior das pessoas. O melhor é o amor, a caridade, é a ajuda. O pior são aqueles que ainda se aproveitam, que saqueiam, enfim. Esses terão, amados irmãos, um dia a recuperar isso, mas não entramos nessa seara neste momento. Então que possamos, sim, ajudamos também, mas ajudarmos dentro da nossa possibilidade. Também não vamos nos colocar em risco, nem a nossa família, mas ajudar naquilo que a gente puder. E certamente, vou dizer para vocês, quando a gente ajuda, a gente é mais ajudado. Quando a gente vê um sorriso, que a gente conseguiu captar o sorriso da outra pessoa, não tem preço. Quando a gente vê uma criança feliz porque teve algo que não estava mais tendo, ou que se sentiu acolhida, ou uma pessoa idosa, é um sentimento que não tem preço. É um sentimento de verdadeiro amor. Então que possamos dar isso de nós com muito amor e carinho. Continuar orando? Sim, mas ajudar também. Então, amados irmãos, hoje era essa mensagem que eu trago para vocês, de forma breve, mas de todo o coração, e que possamos todos nós continuar ajudando de alguma maneira, e não só quando acontecem essas tragédias, essas catástrofes, mas sempre que a gente puder, porque com isso a gente aprende, a gente evolui
e a gente se torna mais humano, se torna um ser espiritual que chega um pouquinho ao exemplo do Mestre Jesus, que o Mestre Jesus era grandioso demais, mas que possamos ir ao caminho de seguir o Mestre Jesus, que era puro amor, caridade. E também não esqueçam, fazer sempre aquilo de coração com humildade, sem orgulho, sem vaidade, fazer de coração. É isso que eu tenho para dizer hoje a todos aqui presentes. Obrigado a todos que vieram. E hoje agora vamos fazer então a oração de conclusão dos trabalhos, onde todos os irmãos vão receber o passe coletivo. Meus colegas, bondoso Deus, Pai de infinita bondade e sabedoria, te agradecemos por mais esta oportunidade. Te agradecemos aos exemplos que tivemos do Mestre Jesus, que tanto nos acolhe, que nos ama, que nos protege e nos ilumina. Aos mentores espirituais obreiros desta casa espírita, que estão sempre ao nosso lado e que estão aqui neste momento, passando os fluidos de amor e paz a todos aqui presentes, sejam encarnados ou desencarnados. Que receba os fluidos de amor, que todos nós possamos carregar em nós a semente do amor ao bem, a caridade, a ajuda ao próximo. Sempre que pudermos, estamos à disposição, sempre. Agradecemos a você, bondoso Deus, e ao Mestre Jesus. Que seja sempre feita a vontade do Todo-Poderoso, hoje e todo sempre. Que assim seja. Vão em paz, irmãos, e até que Deus os acompanhe.